Graça e paz, queridos, amados, irmãos, amigos, seguidores do nosso canal no YouTube. Graça e paz para todos. Esse é o nosso segundo vídeo falando do pecado. Eu sou o pastor Hermes, fundador da Igreja Pentecostal de Jesus Cristo, semeando a palavra. Estamos vivendo tempos difíceis, onde o pecado tem se abundado. Estamos no momento, vivendo os momentos que o pecado tem se multiplicado. Mas não se apavore que isso está escrito na palavra de Deus. Mateus capítulo 24, versículo 12, está escrito que por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. E nós podemos ver que o pecado está alastrado. Infelizmente, muitas igrejas já não pregam mais sobre o pecado. O tema para essas pregações de diversos vídeos falando do pecado é: o pecado ainda não foi extirpado, não foi exterminado. Quer dizer, o pecado não foi tragado e eliminado ainda. Isso só acontecerá no arrebatamento, onde nossos corpos serão transformados num corpo incorruptível. Esse corpo não mais aceitará o pecado, que ele será transformado de algo que se corrompe hoje, mas depois de transformado, o pecado não mais tocará no nosso corpo. E o que nós devemos fazer? Saber o que é pecado. E saber o que é pecado. E quais as consequências do pecado. O versículo diz que por multiplicar a iniquidade, o amor de muito esfriará. Então nós temos que buscar estar sempre em comunhão com Deus, andando em espírito e vigiando nisso. É o que a palavra de Deus nos diz. Nós devemos andar em espírito e vigiando nisso. Amém? Então, meus amados irmãos, é tempo de nós voltarmos para Deus, voltarmos a buscar a presença de Deus. Então, vamos orar. Temos que orar ao Senhor. Temos que buscar ao Senhor. Eu gosto sempre de cantar um pedacinho de um hino para sempre nós lembrarmos de o que nos livra do pecado. Quem é que nos livra do pecado? É Jesus Cristo. Mas através de quê? Através da tua santa palavra, que abre os nossos olhos, que é luz para os nossos olhos e lâmpada para os nossos pés. E a santa palavra de Deus é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Que se nós guardarmos a palavra e buscarmos ter uma comunhão com Cristo, vai se cumprir na minha e na sua vida o que está escrito no livro do Evangelho de João, no seu capítulo 15, no versículo 7. Se vós estiveres em mim, e a minha palavra estiver em vós, pedirei tudo o que quiseres, que vos será feito. E Jesus ainda disse em João 15, no versículo 1, ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Se permaneceres em mim, dará muitos frutos, porque sem mim nada podeis fazer. Significa que sem Jesus, nós não temos como vencer o pecado. Sem uma comunhão com Jesus Cristo, nós nos tornamos uma presa fácil para o inimigo. O inimigo tem muitos pontos para nos tragar. Ele tem a sua estratégia.
Ele é paciente. Ele ronda a nossa volta 24 horas, nos segue de longe, porque em volta de nós estão os anjos do Senhor. Dentro do nosso coração está o Espírito Santo. E guardado dentro de nós está o Espírito Santo, que a palavra diz que nós somos templo do Espírito Santo. Nós somos morada do Espírito Santo. E dentro do nosso coração está guardado a santa palavra, escondida, que Davi disse no Salmo 125, no Salmo 119, aliás. No seu versículo 11, o rei Davi disse: a tua palavra escondi e guardada no meu coração, para eu não pecar contra ti. Guardar a palavra. Mas como guardar essa palavra? A palavra vem. Quem tem que abrir o coração é eu e você. Porque Jesus não abre a porta. Nós temos que abrir o nosso coração e deixar esta palavra entrar. Receber esta palavra. E assim que ela entrar, passar a chave na fechadura e jogar a chave fora. Amém? Vamos orar? Soberano Deus, maravilhoso Deus eterno. Senhor, em nome de Jesus Cristo, nós entramos, ó Deus, na tua presença nesta hora. Clamamos a ti, Senhor. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos perdoe nesta noite. Perdoa essa fraca pessoa que sou eu. Sou um pecador, meu Pai. Eu sou o mais fraco de todos, eu sou nada. Sou pó, sou inútil, sou incapaz de alguma coisa. Mas pela tua infinita misericórdia, o Senhor, meu Pai, sendo eu ainda um pecador, um ímpio pecador, o Senhor provou o teu amor por mim, e se entregou por mim através do teu Filho. E na cruz do Calvário, o Senhor me comprou, e comprou todos aqueles que crêem no Senhor, e que recebeu o Senhor, se tornou filho de Deus. Aqui estou, como um instrumento. Abra minha boca, Senhor. Abra minha boca, e que teu Espírito Santo fale, porque nós precisamos ouvir a tua palavra. Em nome de Jesus Cristo, Pai querido, Pai santo, Deus amado, em nome do teu Filho Jesus Cristo, graça nós te damos, Senhor. Neste momento de oração, nós te pedimos, Pai, que o Senhor trabalhe em nossa vida grandemente, em nome do teu Filho Jesus Cristo. Ó Deus poderoso, Deus santo e glorioso, damos graças a ti, Senhor, por esse momento, Pai querido. Que o Senhor possa, meu Pai, trabalhar na nossa vida. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus. Que o Senhor possa trabalhar ricamente em nossa vida. Em nome de Jesus Cristo. Pai querido, Pai santo, receba, Deus querido, a nossa oração nesta noite. E confirme a nossa vida a vitória. Para a glória do teu santo nome. Que assim seja, Senhor. Vamos louvar um pedacinho de um hino e guarda. Começamos tudo em oração. Se pudermos louvar, louvemos a Deus. A palavra de Deus é santa, é santa, é santa. A palavra de Deus é santa, é santa, é santa. Santa é a palavra fiel e verdadeira. Santa é a palavra de Deus. Santa é a palavra fiel e verdadeira. Santa é a palavra de Deus. Santa é a palavra de Deus. A palavra de Deus é santa, porque Jesus é santo, Deus é santo. Pedro disse, veja como ele é santo, sede vós santo em toda maneira de viver. Hebreus 12:14 está escrito, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás a Deus. Você quer ver a Deus? Você quer ver a manifestação de Deus? Fuja do pecado. Deixa o caminho do erro. Procura o caminho reto. E o caminho perfeito se chama Jesus Cristo. E só por esse caminho
nós iríamos alcançar o nosso alvo, que é a vida eterna. Só por esse caminho que é Jesus Cristo nós vamos conhecer a Deus. Jesus disse em João 17,3 que a vida eterna é essa, que te conheça a ti como único Deus, e é Jesus Cristo a quem tu enviaste. Mas como estar em Cristo? Tem que estar livre do pecado. Como chegar a Deus? É através de Jesus Cristo. Só que Jesus é santo, o Espírito é santo e Deus é santo. Então nós temos que buscar uma santificação. Para ter comunhão um com os outros, precisamos de quê? Santificação. Renunciar ao pecado. Reconhecer o que nós somos. Matar o velho homem. Seguir a Cristo para chegar até Deus e permanecer em Cristo para herdar a vida eterna. Por isso nós estamos falando do pecado. Já não vemos mais o pecado ser pregado nos púlpitos das igrejas. Hoje nós vemos um evangelho de troca. Você dá isso e Deus te dá isso. Mas eu pergunto, quanto Jesus cobrou para te comprar? Quanto Jesus cobrou para me comprar? Quanto Jesus cobrou para nos livrar do pecado, da condenação que nós estávamos? Nós estávamos com um salário para pagar e nós não tínhamos como pagar. E o salário, a única coisa para pagar aquele pecado que nós tínhamos é a vida. E o salário era o quê? O pecador era a morte. Só que nós não tínhamos como ressuscitar a nós mesmos. E nem nos libertar do pecado. Nós precisávamos de um libertador. E Deus enviou esse libertador que é Jesus Cristo. E nós sabemos o sacrifício que foi feito naquela cruz. Até para chegar naquela cruz, imagina, você começa a computar e começa a escrever, que você vai escrever diversos livros para ver tudo que Jesus passou. Ele começou a ser perseguido desde o ventre. Desde o ventre ele já começou, quando estava sendo gerado, ele já começou a passar por perseguição. Porque José andou por diversos lugares com Maria, fugindo da morte. Mas lá no princípio, quando Abraão foi oferecer o seu filho, que Deus pediu em sacrifício, Abraão preparou tudo e já ia exterminar o filho. Mas quando ele levantou a marreta, Deus brandou do céu e disse: Abraão, não faça tal coisa, que agora eu sei que você me ama. Quando Abraão olhou para trás, havia um cordeiro ali. E Abraão pegou aquele cordeiro, sacrificou aquele cordeiro a Cristo, a Deus. Aquele cordeiro, aquele sacrifício simbolizava Cristo, que viria para morrer no nosso lugar, para nos livrar do pecado e da morte. E hoje, por que nós vivemos pecando? Se nós temos a palavra que nos liberta, por que esse velho homem insiste em tomar conta da sua vida e da minha, e nos julgar no pecado, e escandalizar o nome do Senhor? Jesus disse: olhai, vigiai e orai, porque o adversário anda de redor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E quantos têm brincado com o pecado? Quando ele assusta, ele já caiu e não percebeu. Quantos têm caído? Quantos têm escandalizado o nome do Senhor? Quantos pastores em adultério dentro da igreja? Quantos irmãos em adultério? Quantos irmãos fornicando? Quantos irmãos dentro da igreja mais roubando? E não percebe que ele está pecando contra Deus, enganando a si mesmo, enganando os outros, enganando a si mesmo. Que primeiro é ser enganado quando engana alguém sou eu, que estou me achando capaz de enganar o meu irmão. Mas quando eu olho para o céu e para a palavra, como enganar esse Deus? Os olhos do Senhor, olhando para a terra, contempla os bons e os maus. Por que nós pecamos contra Deus? Por que nós não livramos desse pecado? Por que nós rejeitamos esse pecado? Porque nós achamos que somos capazes de vencer. A gente começa a pecar, o inimigo vai dando corda, vai nos seduzindo, a gente vai entrando, quando a gente acabou, a corda travou. Por isso que João disse, a primeira carta de João 2, olha o que ele disse. Primeira carta de João 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, olha o que o João está dizendo. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. E ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelo de todo mundo.
Significa o quê? Se nós reconhecermos o pecado, confessar o nosso pecado, arrepender, confessar e deixar, nós recebemos o perdão. Ele é fiel e justo para perdoar. Mas tem gente que gosta do pecado, ele é perdoado hoje, amanhã está fazendo tudo de novo. Pecado. O que significa a palavra pecado? Temos que saber o que significa isso. O pecado veio de Deus? Não. O pecado veio de um anjo de luz, que é o pai do pecado, que é o pai da mentira, que é Lúcifer, Satanás, que arrastou a terça parte dos anjos, porque ele queria se sentar no trono de Deus. Era um anjo de luz, regente do coral do céu, pisava sobre as pedras de ouro, ele andava de em cima das riquezas que Deus tem para os seus. Fazia dueto com Cristo, era um anjo bem visto, que andava do lado de Deus. Mas ele se exaltou e quis ser igual e maior do que Deus, sentar no trono do Senhor. E para isso ele criou uma rebelião no céu. E uma série de anjos, a terça parte dos anjos, se aderiu ao propósito dele. Mas Deus expulsou todos eles do céu. E nisso surgiu o pecado. E depois ele vai no Pai das Nações, ele chega ali, Deus tinha ordenado que não era para tocar naquela fruta. Todo verde dali do Éden podia tocar, mas naquela árvore não tocar, porque o dia que tocar seria conhecedor do bem e do mal. E ele chegou e enganou Eva. E Eva estava olhando para aquela fruta. E ele começa a perguntar e disse, Eva diz que é para nós tudo esse verde, mas não é para tocar naquilo ali, naquela fruta. Naquela árvore ali não é para tocar, e tinha uma fruta muito bonita. A Bíblia não diz qual é. Aí ele pega e lança Deus como mentiroso. Eva, não é assim que quer dizer, não. Sabe o que Deus quis dizer para isso? É porque quando você tocar naquela árvore, naquela fruta, vocês vão ser que nem eles. E Eva ouviu. Ah, então, já que é assim, eu vou tocar. Ela vai, toca, e vai e entrega para Adão. Veja, eu comi, toma. Adão provou. E quando ele come, os dois se encontram nus e se esconde de Deus. E começa a dizer, quando Deus chega e chama Adão, estava escondido. Quantos estão no pecado oculto dentro da igreja? Está ali em pecado, está ali em fornicação, está ali em adultério, está ali na mentira, faz tantas coisas erradas, rouba, mata, engana, trai, e está ali, participando da ceia, cantando no grupo de louvores, está dirigindo a igreja, é obreiro de carteirinha, está ali, camuflado, enganando a si mesmo. Ei, eu posso enganar a mim mesmo, enganar ao meu irmão, enganar a minha família, enganar quem eu quiser. Agora eu quero ver quando é que eu vou cair na real, que eu não posso enganar a Deus. Eu posso passar essa vida enganando, mas naquele grande dia, Jesus vai dizer, apartai de mim, maldito, que eu não vos conheço. Por isso nós temos que reconhecer que somos pecadores. E quando nós cometemos o pecado, que nós somos falhos, estamos sujeitos. Se nós formos tragados, reconhecer o pecado e se arrepender, confessar e deixar e pedir, Senhor, me ajuda, não me deixa pecar contra ti, Senhor. Pecado é erro, errar o alvo, errar o caminho. O caminho verdadeiro é Cristo. Pecado é iniquidade, é transgressão, é transgredir uma lei, é ferir uma lei, é contravenção, é injustiça, é um mal sem solução, o pecado. Só quem pode solucionar o pecado se chama Jesus Cristo, por isso ele já morreu. Mas é nos rendendo aos pés dele, nos humilhando e confessando e deixando
que nós vamos viver uma vida de santidade e viver no caminho que estamos, que é Jesus Cristo, até aquele grande dia para a vida eterna. O pecado, transgressão, porém, a característica mais importante do pecado é que ele se dirige o quê? Contra Deus. O pecado é tudo que vai contra a santa palavra de Deus, que a palavra de Deus é a verdade de Gênesis e Apocalipse. Por que vai contra a palavra? Porque toda pergunta que o homem fazia na face da terra, a resposta está dentro da palavra de Deus. Aqui tem a resposta. Todas as perguntas que saíram da humanidade na face da terra, todo homem que fazia uma pergunta a respeito de qualquer coisa, Deus tem a resposta e ele vai responder aqui dentro. Porque ele disse, a minha palavra é a verdade. A palavra dele é tão séria que ele disse, eu velo pela minha palavra para cumprir. E ele disse que a palavra que sai da boca dele não sai vazia nem volta vazia. Isaías 55:11, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não tornará para mim vazia. Mas vai e prospera naquilo que eu enviei e traz o resultado. A palavra de Deus é resultado. Todo pecado oferece contradição a Deus. Por isso, todo pecado é uma ofensa a Deus. Todo pecado é uma ofensa a Deus. Quando nós pecamos, nós ofendemos ao Senhor. O Senhor se entristece, o Espírito Santo entristece. Jesus olha para mim e disse, poxa, mas eu já fiz tudo que eu podia, dei a minha vida para vocês, mantive santo, fui tentado, mas não pequei, fui traído, mas não revidei. Entreguei, fui obediente até a morte de cruz. Quando eu disse lá na cruz, Jesus dizendo, Pai, está tudo consumado. Ele estava dizendo assim, quando ele disse tudo consumado, ele disse, está feito. A obra que eu vinha fazer, eu fiz. Agora, onde foi que eu omiti alguma coisa? Em nada. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. A origem do pecado no homem. Todos conhecemos uma passagem que nós acabamos de falar em Gênesis capítulo 3, que relata a queda do homem em razão do pecado. Contudo, é importante notarmos que o pecado que originou a queda do homem da presença de Deus começou com um ataque contra a integridade e a veracidade de Deus. Então disse a serpente à mulher, certamente não morrereis. Todo pecado vai contra a integridade de Deus, pois chama Deus de quê? Deus de mentiroso. Toda vez que pecamos, nós estamos chamando Deus de mentiroso. Então ele disse aqui, ó. Todo relacionamento, os relacionamentos ilícitos, é um pecado contra Deus. Um dos pecados que mais ofende a Deus hoje, todo pecado ofende, mas um que mais está batendo, que é principalmente nos filhos que foi salvo, por quem Jesus derramou o sangue. O pecado da prostituição, a fornicação. Há uma briga hoje dentro das igrejas de tanto pecado, tanta fornicação. Você deve conhecer algum pastor que saiu com a obreira, ou largou a mulher, largou a família para sair e foi embora com outra mulher. Você conhece irmãos da igreja que pregava, que louvava, mas que se encantou. E diz que, não, a mulher que o senhor me deu, senhor, não era essa não, eu queria aquela. Mas aquela é de outro. Aí arruma a confusão, destrói duas famílias. É o pecado de quê? A gente não sabe que nós temos em nós. Saber que Deus é santo. O que ele diz em 1 Coríntios 6, 15 a 18? Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Todo o nosso corpo é membro de Cristo. Tomarei, pois, os membros de Cristo e os farei membro de uma meretriz? De modo nenhum. Ou não sabeis que o que se une à meretriz faz-se um corpo com ela? Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir da prostituição. O que é a prostituição? É um terceiro no jugo. A prostituição é a traição entre um casal. Mas tem que ter um terceiro. Quando Jesus diz, deixará o homem pai, mãe, amigos, e deixará a moça tua casa, pai, mãe, irmãos, amigo, família, e unirá o seu cônjuge. E não serão mais dois, serão uma só carne. Significa que o corpo da sua esposa pertence a você, o teu corpo pertence a ela. O meu corpo pertence à minha esposa. E o corpo dela pertence a mim. Não há segredo. É abençoado por Deus. Mas quando entra um terceiro, se chama prostituição, imundícia,
traição contra Deus. Quando há traição no casal, significa o quê? Nós traindo a igreja. Porque a igreja vai se casar e encontrar o seu noivo. E quem vai nos levar é o Espírito Santo. Uma noiva lavada, remida no sangue do Cordeiro. Aí o que ele disse? Porque como foi dito, os dois serão uma só carne. Mas o que se une ao Senhor é um só espírito com ele. Fugir da prostituição. Qualquer outro pecado que um homem comete é fora do corpo. Mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Quando nós, homens e mulheres, pastores, se unimos a outra pessoa, deixando a nossa mulher, a mulher é a mesma coisa, se une. Enquanto nós estamos em pensamento, Deus está sabendo. O Espírito Santo está triste. E Efésios 4,30 disse, não entristeçais o Espírito Santo pelo qual foste selado. Ele fica intercedendo para que nós não cometemos o pecado. Porque ele está aqui substituindo a Cristo, e Cristo é santo, e ele é santo, e ele quer que nós sejamos santos para nos aproximar mais de Deus. Mas quando nós cometemos o pecado, que há a união de corpos, eu sem minha esposa com outra mulher, isso é prostituição. O Espírito Santo vai embora na hora. Sabe o que acontece? Aí aquele espírito maligno que saiu, que estava rondando, vendo a casa, viu que o Espírito Santo saiu desse corpo. Esse corpo não é mais santo. Sabe o que ele faz? Ele toma essa casa, entra dentro de nós, só que não entra só. Ele traz mais 7. Aí o pecado, se você saiu da parte do roubo, você volta a roubar, volta a traficar, volta a mentir, volta a prostituir, aí vai fazer tudo que costuma, vai traficando, vai fazer tudo que desagrada a Deus. Para ele dizer para você, tá vendo? Dizer para Deus aí, tá vendo? Aquele que cantava louvor, aquele que pisava na minha cabeça, agora ele é meu escravo. Por isso, irmãos, vigiai. Não dê lugar ao diabo, vigiai contra o pecado, não peque contra Deus, Deus é santo, sede vós santo, procura uma vida de santidade e comunhão com Deus. Fuja da aparência do mal. Algumas coisas para nós encerrar. Quando uma pessoa se relaciona sexualmente com outra, fica estabelecido entre as duas uma ligação. Um vínculo que não é somente físico, mas também espiritual, tá vendo? Tanto machuca o físico como o espírito. Como espírito. Se o relacionamento acontece fora do casamento, padrão de Deus, ao que diz Hebreus 13:4, esse relacionamento acontece no reino das trevas e o diabo é imperador do reino das trevas. Todo o direito que o diabo tinha sobre uma pessoa terá também sobre a outra, porque agora só uma. Se uma pessoa tem um espírito de prostituição, este mesmo espírito poderá atuar no outro ou qualquer outro tipo de opressão. Provérbio 5:8-10. Prostituição desvia as bênçãos. Primeiro, darás a outro a tua honra e os teus anos a cruéis. 2, os estranhos se fartarão dos teus bens. 3, o resultado de todo o trabalho irá para o estrangeiro. Deu para entender? Aí começa as consequências do pecado. A libertação ocorre quando há o quê? Arrependimento, confissão e renúncia. Se você está vivendo uma vida de fornicação, uma vida de adultério, hoje é o dia de você confessar os seus pecados e deixar. Arrependimento e confissão. Você vai honrar a Deus. Luz e treva não pode ter harmonia. Você pode ler 2 Coríntios 6:14-18. Por que luz e treva não tem? Porque Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Se você tem a luz da vida em você, ela vai te mostrar o pecado. Quando você vê o pecado parar na sua frente, a luz que é Cristo vai afugentar aquelas trevas e o Espírito Santo vai desviar você do mal. Mas se você não guardar a palavra e não andar em comunhão com Cristo, o inimigo é fácil de tragar. A luz e treva não pode ter harmonia, porque Jesus disse que nós somos geração eleita, sacerdote real e santo, tirado das trevas para a sua maravilhosa luz. A luz é Cristo e nós temos que ter essa luz em nossa vida. E essa luz vai nos iluminar. E o Espírito Santo vai nos livrar do pecado. Arrependa agora do pecado e volta para os braços do Senhor. Soberano Deus, maravilhoso Deus eterno. Quanto adultério dentro da tua igreja, Senhor. Mas o Senhor é Deus para libertar aqueles homens. Usa aquelas pessoas para profetizar contra as trevas, contra o pecado, contra o adultério, contra a fornicação.
o pecado não foi exterminado, o pecado está nos nossos olhos, porque nos nossos olhos, meu Pai, os olhos é a candeia do corpo, então nós temos que vigiar nisso, Senhor.